É uma honra, é um prazer muito grande poder participar, poder compartilhar com vocês um pouquinho do que eu aprendi nesses anos todos. É claro que muitas vezes a gente tem uma ideia e a gente quer passar essa ideia. A maneira de passar essa ideia, ela tem várias formas de você tocar o coração da pessoa. Mas eu queria que hoje, todos que estão aqui, que olhasse com os próprios olhos, se imaginassem na montagem do elenco, na gestão de pessoas de um vestiário, de um esporte de alto rendimento que é o futebol. Como foi apresentado, eu fui muito abençoado por Deus por ter tido uma carreira como atleta, né? Foram 17 anos no Japão. No Brasil, o único clube que eu joguei foi o São Paulo, mas eu tive uma convivência com jogadores do São Paulo que me ensinaram muito. Tenho só os 35 minutos, né? Não dá para ser umas 3 horas, né? Uma pena. Porque há tanta história boa para contar. E assim, eu sempre fui um cara muito curioso, sempre querendo aprender, e continuo assim ainda hoje. E acho que vou morrer assim, querendo aprender. E é muito bom você poder estar numa sala com várias pessoas que gostam, que amam o futebol. Então, o que eu vou passar para vocês aqui, na verdade, é uma ideia do Wagner que eu venho utilizando nos últimos anos. Eu parei de jogar em 2002, rapidamente falando, eu parei de jogar em 2002. Só uma historiazinha pequena. Eu fui formado no São Paulo, do infantil ao profissional eu joguei no São Paulo. E tem amigos aqui, Alessandro, nós jogamos junto no Brasil, no São Paulo, em 1985. Eu falo, pô, estamos ficando velho, cara. E eu queria jogar, né, como todo mundo, todo menino sonha. Nasci numa família de 8 irmãos, família muito pobre. Meu pai foi eletrocutado por um raio quando eu tinha 3 anos de idade. Eu perdi meu pai com 3 anos, com 8 irmãos, e o sonho de ser jogador de futebol. Acho que a maioria dos atletas que vencem, eles vêm de uma classe muito humilde. Então, eu cheguei no São Paulo com o sonho de jogar no São Paulo, acabei logo cedo, com 16 anos, já fui para o profissional, e queria jogar, queria mostrar que era possível, que era capaz, mas no São Paulo, na época que eu subi para o profissional, era considerado os menudos do Morumbi. Os menudos do Morumbi. Nessa época, o São Paulo tinha 7 jogadores na seleção brasileira: Miller, Silas, Careca, Falcão, Gilmar, Rinaldi. Tinha um time muito forte. E eu, com 18 anos, achava que dava para jogar no São Paulo. E tinha um cara lá que me atrapalhava demais. O cara me atrapalhava o tempo todo. Ele não deixava eu jogar, que era um tal de Careca. O cara não deixava, porque fazia um gol no treino, o cara fazia 3. O cara era muito bom. Então, eu cresci com exemplos muito bons de liderança, de atividades assim que... a gente era cobrado internamente, a gente era muito cobrado pelos próprios atletas. E hoje está muito diferente, tem muita coisa mudada. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha visão em montagem de elenco, porque a gente sabe que a qualidade no Brasil ela é muito grande. Tem muito jogador bom. Mas a formação desse atleta é que nós precisamos melhorar, é que nós precisamos apoiar. Porque eu acho que tem muitos formadores aqui, eu acho que tem muitos descobridores de talentos aqui. E, às vezes, essas pessoas não são valorizadas. Então, eu queria, antes de mais nada, dizer que nós temos talentos e a ideia é estar sempre dando oportunidades. Rapidamente, eu queria passar para vocês a minha visão das necessidades do clube. Quando a gente chega num clube, qualquer clube, eu não estou falando só de clube profissional, não. Quando a imagem que você tem do clube é uma das coisas que mais eu presto atenção, eu até chamo de como é que eu faço a leitura da paisagem social do clube. Como que eu conheço a história desse clube. Quando eu falo em paisagem social, eu quero saber quais são os valores desse clube. O valor que eu falo não é só financeiro, não, valor ético, valor moral. O que esse clube mais preza? Qual é a história desse clube? Se eu vivencio o clube todos os dias, antes de aceitar para participar dessa montagem do elenco, eu quero saber qual é a ética desse clube. Quais são os valores morais que esse clube exige, que esse clube quer. Eu acho que nós estamos carentes no Brasil de bons exemplos morais.
não só na política, mas no esporte, em todos os segmentos. Eu acho que nós precisamos dar um pouquinho de melhores exemplos para as nossas crianças. Então, eu me interesso muito por essa questão do caráter, essa questão de valores morais. E eu resolvi colocar aqui porque muitas vezes a gente não conhece o contexto interno, quem são os diretores, quem são os dirigentes estatutários, qual é a importância dos conselheiros. E uma das coisas mais importantes que eu vejo na montagem do elenco é você conhecer a paisagem social, é você saber ouvir as pessoas que formam, que fazem o clube no dia a dia. Então, quando eu falo de você conhecer o clube, é uma situação, você saber quais são as possibilidades que esse clube tem muita coisa que nesse aspecto você precisa levar em consideração. Por exemplo, qual é o protocolo que o clube tem? O clube tem um protocolo formado, ele tem as regras pré-definidas para a montagem do elenco. Ele tem, por exemplo, eu vou contratar um centroavante alto, rápido, que faça gol, mas todo mundo quer. Eu tenho no mercado essa possibilidade. Como que eu chego nesse jogador? Como que eu consigo encontrar? Então, muitas situações a gente precisa levar em consideração. Por exemplo, eu tenho um protocolo no clube. O clube, por exemplo, no meu clube hoje que eu estou, para a gente contratar, tem uma série de protocolos, de procedimentos, que se você não cumprir, o cara não vem. O cara pode ter feito 50 gols no ano, que se ele não cumprir, por exemplo, a minutagem, nos últimos 2 anos ele tem que ter jogado o número X de jogos. Isso aí você pode criar no teu clube. Porque quando você chega em algum clube e não tem um protocolo pronto de contratação, o treinador ele precisa criar essas regras. Então, por exemplo, eu só vou contratar um cara que tem um histórico de lesões X, ele não pode ter uma operação de LCA mal recuperada, ele não pode ter um problema crônico no tornozelo. Eu preciso que a avaliação clínica, que a avaliação médica seja parte desse protocolo. Então, eu vou levar em consideração tudo isso, histórico de lesões, avaliação física. Uma coisa muito importante que eu faço questão de fazer, ainda hoje, sempre foi assim, antes do jogador fechar o contrato, eu ligo para o cara. E aí, qual que é a tua ambição? O que é o motivo da sua ação? A gente fala muito de motivação, mas muitas vezes o cara nunca parou para pensar por que ele ama jogar futebol. Eu acho que todos aqui gostam de futebol, mas nem todos devem ter jogado futebol. E quando eu pergunto para o meu atleta, por que você ama jogar futebol? Eles se assustam com a pergunta, eles não sabem responder. Então, muitas vezes, o cara sente aquilo, mas não consegue verbalizar, ele não consegue soltar o que ele sente. Então, eu faço questão de ligar para o atleta para saber qual é a ambição dele, o que ele quer. Porque aí, eu sabendo as necessidades do clube, eu vou traçar aquele perfil do atleta para que a gente contrate ou não. É claro que, muitas vezes, o cara esbarra nessa situação aqui, da avaliação física. Porque hoje em dia, a gente não está contratando só jogador de futebol. Nós estamos contratando atletas profissionais. E para você contratar atleta profissional, tem muita coisa para ser avaliada. Por exemplo, como que eu pego a informação? Banco de dados, analista de desempenho, é muito importante. Eu acho que hoje o centro de inteligência, e até em 2017 eu tive no Corinthians fazendo a OAT da licença Pro, com o Carilli, e o centro de inteligência do Corinthians tem 7 analistas e 2 coordenadores. Eles mapeiam o Brasil inteiro, todos os estados. O São Paulo tem mais de 400 scoutings no Brasil e no mundo. Tem nego na Singapura, no Japão, em todos os lugares você tem um contato. Aí fala, Wagner, mas você está falando de Corinthians, milhões por ano? Não. A gente pode fazer isso também como? O network aqui, Eu troquei cartão, eu dei um cartão para o Claudinei, cadê o Claudinei? Do Acre, do Pará, né, Claudinei? É uma forma de você trocar, o Claudinei vai me mandar um e-mail, eu vou ter um contato lá, ele vai achar um jogador bom no Pará, ele vai mandar uma notícia de que nós temos um potencial talento para ser desenvolvido no Pará e trazer aqui para o Atlético, um exemplo. Então, todo mundo aqui, até uma ideia, a gente criar o hábito de trocar cartões, criar o hábito de falar, olha, você me encontra nesse endereço, nesse telefone, porque aí você cria um banco de dados baseado em informações em outros estados.
Então isso aqui, ó, avaliação, eu tenho a informação. Essa informação ela pode entrar no teu ouvido de um lado e sair do outro. A gente vai passar uma porção de informações para vocês. Só que se você não memorizar, se você não tiver de corpo e alma aqui, essa informação vai entrar e vai sair, ela não vai se transformar em conhecimento. Quando eu tenho a informação, eu tenho o dado, esse dado ele não é absorvido, eu não entendo, eu não presto atenção, esse conhecimento ele não vai existir. A partir do momento que eu não tenho, que eu não consegui segurar essa informação, eu não vou criar convicção. Então eu demorei 30 anos, 34 anos trabalhando no futebol para pensar como eu penso hoje, para analisar como eu analiso hoje. E eu sou um cara assim, se eu puder eu assisto 10 jogos por dia, desde o desafio ao Galo, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, se eu puder eu vejo jogo todo dia. Cada hora que eu vejo uma jogada, eu já imagino qual o treino que eu posso fazer naquela jogada para melhorar o meu jogador. Então a avaliação hoje, ela é muito importante. A avaliação hoje, ela faz com que você tenha conhecimento. O banco de dados, ele tem o dado lá. Esse dado, ele só é transformado em conhecimento quando você experimenta ele, quando você põe em prática. Eu pus em prática, deu certo, opa, esse conhecimento é meu. Então eu gosto muito de falar o que fazer, quando fazer e como fazer. Então, peraí, Wagner, vamos traçar o perfil do atleta. Qual é o tipo de atleta que você quer pôr no teu elenco? Qual é o perfil do atleta que você quer pôr no teu elenco? A primeira coisa que a gente fala, eu quero um jogador bom. Mas existem muitas situações que, para você analisar qual é o perfil do jogador, eu quero um jogador rápido, eu quero um jogador alto, eu quero um time que joga fechadinho, eu quero um time veloz. Qual é o perfil do atleta que eu busco? Para eu traçar esse perfil aqui, eu preciso que o clube, eu preciso entender a filosofia do clube. Qual é a filosofia de jogo? O modelo de jogo. Eu quero um time que jogue só no contra-ataque, retranqueiro? Não, eu quero um time que proponha o jogo, que use amplitude, que rode a bola para um lado, que rode a bola para o outro, ou eu vou me ater simplesmente num jogo reativo. Eu fico fechadinho e busco o contra-ataque. Então, você saber isso aqui, ó, qual é a filosofia do clube, qual é o modelo de clube, sistema, plataforma, tanto faz. Eu vejo muito comentarista, e isso é uma coisa para a gente compartilhar, para a gente trocar informações. Às vezes o jornalista, e muitas vezes o cara nem tem culpa, e eu vejo assim, comentaristas, muitas vezes o cara chega e fala assim, mas você está jogando no esquema 4-4-2. Fala, desculpa, isso não é esquema, isso é sistema. A plataforma, numericamente representado quando começa o jogo, é sistema. A maneira como você joga, a maneira como você desenvolve a sua ideia de jogo, aí sim, eu adiantei os laterais, trouxe os externos para dentro, o volante veio, os zagueiros abriram para jogar, para dar opção nas beiradas. Aí é uma maneira, é uma construção ofensiva, é uma maneira de você iniciar o jogo. Aí passa a ser o esquema, a maneira como está. Então você precisa saber todas essas situações e principalmente ter o protocolo do clube para saber o ambiente de trabalho que você quer no clube. E todo mundo quer um ambiente saudável, a gente quer um ambiente que todo mundo se respeite, a gente quer um ambiente que você tenha o controle do vestiário. E você só consegue controlar o vestiário quando existe uma hierarquia com disciplina, com organização, com planejamento. É fundamental você traçar o perfil certo que o teu clube identifica, com a maneira, com a filosofia de jogo do teu clube. Não adianta, troca o treinador, chega, pensa completamente diferente. Não, hoje já não se contrata mais o treinador com um perfil diferente do perfil do clube. Então é muito importante o perfil do atleta que o clube acha que encaixa da maneira que o clube gosta de jogar. Não é somente a plataforma de jogo, não é somente a distribuição numérica dentro do espaço do campo, não é só isso. É o que o jogador sente quando eu perguntei por que você ama jogar futebol. É mais ou menos isso, é saber qual é a relação que o cara tem com a profissão dele. Então eu vejo de uma importância muito grande
você definir no perfil do atleta qual é o caráter que o clube quer contratar. Por exemplo, tem muito jogador que é muito bom, o cara é muito bom jogador, e a gente não vai externar isso, claro, só que o cara ele gosta de beber, ele gosta da noite, ele não é um cara que se cuida, não tem os cuidados individuais. Aí você fala, pô, os valores que eu quero são valores diferentes. Eu quero um jogador com bastante exemplos positivos para os nossos meninos da base. Eu quero jogadores que que influenciam positivamente quem está do lado dele. Então, na hora de traçar esse perfil, é muito importante que você preste atenção nessa situação. Oportunidade. Eu gosto muito de falar da base como trabalho a longo prazo, porque um dos sonhos que eu tenho é poder um dia ter um time como o Barcelona teve, de você ter 8, 9, 10 atletas oriundos da base jogando no time profissional. Acho até que os profissionais que deveriam ser mais bem remunerados são os formadores, o cara do sub-15, o cara do sub-17, o cara do sub-20, porque esses caras são aqueles que vão educar o atleta para chegar até nós no profissional. Então, eu acho que quanto mais a gente valorizar os professores, os formadores da base, mais eu vou ter o time principal forte, fortalecido, mais eu vou ter oportunidade no mercado. Quando eu falo as oportunidades no mercado, hoje as leis mudaram muito, hoje tem muita inovação, tem muita coisa acontecendo. Então, o formador tem uma responsabilidade muito grande e não é reconhecido por isso. Então, aqui o meu abraço fraterno a todos os formadores que estão aqui. Queria até uma salva de palmas para o pessoal que não se identifica, mas é um trabalho de formiguinha que ninguém vê, mas eu acho muito importante. Dando sequência, eu gosto muito de você passar os conceitos de fundamento. Quais são os pré-requisitos? Aqui o Barcelona cita, eu tenho uma visão parecida em alguns momentos, outros não tanto. Eu fui formado jogando bola na rua, e jogando bola na rua, todo mundo sabe que mistura várias idades, não tem muito, e o pau quebra, né? A giripoca pia, o pau come, não tem conversa. E todo mundo sabe quantas regras são no futebol, só que no futebol de rua só tem uma regra: se não sair sangue, não é falta. O negócio então, lá, os pré-requisitos aqui dos fundamentos do jogo, por exemplo, o Futebol Clube Barcelona, qualidade técnica individual e coletiva. O cara precisa saber jogar, dominar bem, passar bem. Esses pré-requisitos que eu estou citando aqui é do Barcelona, mas cada um, dentro do seu clube, pode definir quais são os pré-requisitos que ele entenda. Ocupação racional do espaço. Pô, eu vou me posicionar bem. Senso de proteção de bola, mobilidade, movimentação. E eu vou ocupar o espaço de forma inteligente. Eu vejo duas maneiras de você controlar o jogo. Ou você controla o espaço, ou você controla a bola. Se eu não tenho a bola, eu vou pressionar o homem da bola e vou fechar as linhas de passe. Então, eu vou ocupar o espaço de forma inteligente. O coletivo é uma unidade funcional. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que o esforço individual gera benefício coletivo. E o sucesso coletivo traz retorno individual. Então, o individual em prol do coletivo. Até tem uns conceitos aqui muito interessantes, por exemplo, que a gente ouve falar muito. Sem a bola, corre, com a bola, desfruta. Para defender um passo à frente, faz a pressão no homem da bola. Né? Para atacar um passo atrás, a criação de espaço e tempo. Isso aí o coordenador metodológico do Barcelona, o João, que acredita e desenvolve isso. Então, eu entendo que você, no teu clube, você possa criar o seu protocolo, os seus pré-requisitos para os fundamentos do jogo. Não é porque o Wagner está falando aqui que é uma verdade absoluta, é a maneira do Wagner enxergar, mas não significa que o Wagner é o dono da verdade, não. É uma maneira de enxergar, vocês têm que criar os próprios conceitos de vocês, a própria ideia, a maneira como enxerga. O futebol moderno, até o analista de desempenho já olha para mim assim de meio de lado, né? Eu gosto muito da análise de desempenho. A fisiologia hoje ela está uma coisa sensacional. Hoje nós controlamos o treino, volume, intensidade, metros percorridos por minuto, ações de alta intensidade acima de 20 km, acima de 23 km por hora.
Hoje tem atleta alcançando, no nosso treino hoje da tarde, teve atleta que percorreu 7,8 km em um único treino. Então, assim, a intensidade ela é absurda. Um jogo produz de 900 a 1.000 ações, sendo 350 delas a 1 toque e 150 a 2 toques. Imagina isso, a velocidade da bola. Então, eu vejo que o futebol moderno, ele precisa de número de sprints, você precisa levar em considerações. Uma consideração que eu acho fundamental não é a quantidade de quilômetros que você corre. Você pode correr 14 quilômetros errado e perder o jogo. Ou você pode correr 8 quilômetros certo e ganhar o jogo. Então, não é só baseado em números, você precisa saber analisar esses números. Então, o futebol moderno, ele precisa de um jogador moderno. E quando eu falo jogador moderno, não é só jogador de futebol, ele precisa ser atleta profissional. Para ele ser atleta profissional, ele precisa cumprir certas regras, certos princípios e subprincípios que a gente cria, para que ele seja chamado assim. Então, por exemplo, hoje a velocidade do futebol está tão grande que percorre 5 metros por segundo. É um absurdo. Hoje nós temos atleta no nosso elenco fazendo 120 metros por minuto durante uma partida. Na maior parte, 60%, 70%, 80% do tempo. Então, é uma máquina, na verdade o corpo do atleta é uma máquina de ganhar dinheiro. E eu falo isso para o meu atleta, a tua máquina de ganhar dinheiro precisa ser cuidada. Então eu uso até uma metáfora, eu falo, você tem um cavalo de 100 milhões de reais, o que você dá para esse cavalo beber? A melhor água. O que você dá para esse cavalo comer? A melhor ração. Serve para nós também. A gente toma o que não deve, come o que não deve, engorda o que não deve, e o atleta precisa ter esses cuidados. Uma outra coisa que eu acho fundamental é a capacidade cognitiva, né? Existe a velocidade, né, de corpo, a velocidade medida por metros, e a velocidade específica, antecipação, tomada de decisão, a velocidade e execução, isso eu acho fundamental. Você tomou a decisão, eu vou passar, vou conduzir, eu vou olhar o espaço, eu vou olhar o meu companheiro, eu vou olhar o adversário, são muitas decisões, são muitas tomadas de decisões em milésimo de segundo. Se você errar a execução, você perde a bola, e muitas vezes perde o jogo. Capacidade cognitiva, que eu acho fundamental, leitura de jogo, a compreensão do que acontece nos 5 momentos do jogo. Eu entendo os 5 momentos assim, ó, como é que eu defendo, como é que eu ataco. Quando eu perco a bola, transição defensiva, como é que eu reajo. Quando eu recupero a posse, transição ofensiva, o que eu faço? E a bola parada, esses 5 momentos eu entendo que o jogador precisa saber fazer a leitura, saber enxergar esses 5 momentos. E a versatilidade, hoje em dia nós estamos com um elenco muito reduzido. Já trabalhei com elencos com 33, 34 atletas, mas hoje, na maior parte do tempo, são 20 mais 5 da base, 25, às vezes 26 com 22 de linha e 4 no gol. Então, a versatilidade, você ter atletas que joguem mais de uma posição é muito importante. E aí você escolhe, você vai entrevistar o cara, e aí? Você joga só de volante? Aí se o cara for teimoso, uma vez o treinador perguntou para mim, Wagner, você joga de quê? Eu falei, eu jogo de teimoso. Onde o senhor mandar aí, eu estou jogando, e se o senhor precisar no gol também, eu já estou dando mergulho aqui agora. Compra a ideia do treinador. Você mostrando para ele que você tem boa vontade, em qualquer segmento, rapaziada. Quando pedirem para você, você faz isso, mesmo que não seja a sua função, mesmo que você nunca tenha feito, eu faço. Mesmo que você não saiba, eu dou um jeito, eu vou procurar no Google, eu vou me virar, mas eu vou fazer. Isso chama-se boa vontade. Com boa vontade, nada dá errado, tudo dá certo. Na sequência, uma coisa que eu acho fundamental para que eu esteja escolhendo, para que eu esteja chamando esse cara para ter no meu elenco, é uma coisa que eu chamo de atitude vencedora. O erro, nós vamos errar. Eu vou errar como treinador, eu vou errar. Mas o que eu faço com esse erro? Eu quero atitude positiva após o erro. Então, quando eu fizer alguma coisa errada, eu assumo o meu erro, mas eu vou ter uma atitude positiva após o erro. Eu errei, desculpa, eu vou melhorar, eu vou me preparar melhor, eu vou treinar mais. Então, não se apegue ao erro. A atitude vencedora, ela não pode ser só dentro de campo. Eu quero um atleta dando exemplo para a comunidade que ele vive, para as crianças que enxergam nele um grande ídolo. Então eu vejo
os pré-requisitos dentro de campo, foco em vencer, disciplina, tática. Disciplina, gente, é tudo. Vivi muitos anos no Japão, então disciplina é tudo, em qualquer segmento. Disciplina, tática, respeito ao companheiro, respeito à comissão, respeito à instituição, respeito aos torcedores que pagam o nosso salário. Então o cara precisa ter capacidade técnica, precisa, mas às vezes não é tão importante. A capacidade técnica, o desenvolvimento técnico, ele pode acontecer, ele pode melhorar. Você pode trabalhar os processos para desenvolver o potencial do atleta. Agora, os outros pré-requisitos são fundamentais. Aí você fala, só dentro de campo? Não, cuidado pessoal. Pô, eu não sou treinador do Atlético só na hora que eu estou dando treino. Eu sou treinador do Atlético 24 horas, eu chego no meu prédio lá, eu já tomo dura do meu porteiro. Falo, pô, mas empatou 0-0, tinha que ter ganho, como é que erra aquele pênalti? Você também escolheu o cara errado. É assim. Por que ele foi bater o pé? Porque você não pôs o outro. Aí você calma, olha, ele treinou melhor durante a semana toda, ele teve 100% de aproveitamento. Você tem que ter paciência. Então, rapaziada, eu penso assim, fora de campo, os cuidados pessoais, você é a sua empresa, você representa a tua empresa, então, represente-a bem, coloque ela bem. Exemplo e conduta, relacionamento, como é que eu me relaciono com a imprensa, como é que eu me relaciono com a diretoria, com a comissão técnica, como eu passo a minha imagem. Qual é a minha imagem que está refletindo? O que eu estou passando? Então, eu vejo nesses pré-requisitos muita importância na hora da escolha do treinador. Aí nós vamos falar, pô, eu estou chegando no clube, eu preciso de muita informação para a montagem do elenco. Uma das coisas que eu acho mais importante é o orçamento. Pô, quanto que eu tenho para gastar? Ah, você tem R$1.000 para o jogador. Beleza, eu não tenho muito dinheiro, eu tenho R$1.000 para o jogador. Só que eu vou escolher o melhor atleta do Brasil por R$1.000. Como? Banco de dados. Eu vou ligar para os amigos, eu vou ligar para as pessoas que eu conheço, eu vou ligar para as pessoas que, nesses anos todos, troquei cartão, que eu tenho contato, eu vou pedir ajuda aos amigos. E aí, todos os jogos que eu vejo, eu anoto, eu faço um relatório. O lateral direito, 1,75 m, rápido, apoia bem, tem dificuldade na fase defensiva, mas é um cara rápido. Então, eu já vou anotar, esse cara está no meu banco de dados. Então, você monta de acordo com o que você pode. Então, eu tenho um orçamento, qual que é o planejamento que eu vou fazer? Eu já falei da história do clube. Pô, eu tenho um cara, estou prospectando um atleta no mercado, eu preciso saber o tempo de contrato que eu posso oferecer para ele. Eu posso oferecer 3 meses, eu posso oferecer 1 ano, é só para o Goianão? É o ano todo? Qual é a ambição desse cara que eu falei lá atrás? Então, o treinador ele tem uma porção de perguntas que ele precisa se fazer. Quantas competições eu tenho? Eu tenho o Goianão, a Copa do Brasil e a Série B. Então, eu preciso de quantos atletas no meu elenco? Então, cada um vai prospectando, cada um vai pensando nas obrigações que ele tem durante o ano. Uma coisa que é importante você escolher o atleta dependendo do sistema de jogo que você quer. Eu não posso trazer um atleta alto, forte, pesado, sendo que eu quero jogar em velocidade. O biotipo não combina com o que eu quero. Então, isso aqui é muito importante. Aí eu pego todas essas informações, sei as carências do elenco, sei a imagem que o clube passa. Por exemplo, eu tenho um clube que os caras ligam e falam, pô, a gente queria que você viesse aqui e tal. Mas eu sei que o clube não paga faz 4 meses. Aí eu falo, olha, obrigado, eu me sinto honrado com o teu convite, mas infelizmente eu estou em outro projeto. Você precisa passar uma imagem positiva. Como que você passa uma imagem positiva? Através do marketing. Como que o clube vende essa imagem? Eu gosto muito de um livro da Olga Curado, que A Imagem Revelada, o nome do livro. É fininho, você lê em meia hora. É muito importante, porque às vezes a gente acha que está passando uma imagem e estamos passando outra, totalmente diferente. Falando em totalmente diferente, quando você vai montar um elenco, você leva em consideração muitas perguntas. Então, eu tenho peneiras, se o meu clube é lá do interior, eu não tenho muitos recursos, eu preciso fazer o tryout, eu preciso trazer atletas para avaliar. Então, eu tenho scouting, eu tenho alguém que me passa, que dá indicação para eu trazer para a base, eu tenho alguém em outras localidades que tem prospecção de atletas, eu tenho alojamento para trazer o cara do Tocantins para cá. Então, tem muita pergunta. Qual é a minha rede de contato? Eu tenho olheiros, que nem eu falei, o São Paulo tinha 400, hoje eu nem sei mais, deve ter muito mais. Então, é sempre você buscar a rede de contatos
para poder ver qual é o custo-benefício. Se tem uma palavra que eu acho fundamental, é essa. O que eu posso fazer com o baixo custo, com pouco investimento? Dá para fazer muita coisa. Tem muita gente aqui que se vira, não é nem nos 30, é nos 15. Então, é importante você ter uma rede de contatos que te tire da zona de conforto. Uma das palavras que eu mais abomino é essa. Não tenha zona de conforto. A zona de conforto é o que te atrapalha. Você buscar melhorar. Hoje, eu quero ser melhor que eu fui ontem. Mas amanhã eu quero ser melhor do que eu sou hoje. A busca pelo conhecimento, a busca em aperfeiçoamento, ela é incessante, ela não acaba. Ela vai constantemente. Análise de desempenho. Pô, se eu tenho um clube que tem um analista de desempenho, eu tenho um banco de dados. Aí vem aquela frase lá atrás, eu tenho os dados, eu vou transformar isso em conhecimento. Se eu aplicar na hora certa, significa que o que fazer, como fazer e quando fazer, eu tenho o sucesso porque eu vou aplicar de forma correta, porque eu tenho conhecimento. Eu adquiri o conhecimento através da informação. Eu prestei atenção na informação. Rapaziada, eu gostaria de falar muito, tem muita coisa, mas só tenho mais 5 minutos. Então, é uma pena, mas o nosso elenco está montado, já está pronto, com todas as informações que eu passei, rapidamente pincelando em cada item que eu acho importante. Se desse para falar umas 3 horas, era bom, mas é impossível, nós temos pessoas muito capacitadas para falar ainda. E eu queria falar aqui da gestão do treinador, a gestão de elenco, que a gente fala no controle do vestiário. Você não faz controle do vestiário sem disciplina. Para você ter disciplina, você precisa criar regras. As regras, elas são para ser seguidas. Se você criar uma regra e não cumprir, você perde o vestiário, você perde o controle. É igual na tua firma, qualquer segmento. Você colocou lá, não pode chegar atrasado. Aí o filho do presidente chegou atrasado, o presidente não multou, não fez o que a regra manda, ele perde o comando. Então é mais ou menos, e eu vejo muitas regras, muitos princípios. O primeiro, respeito, disciplina. Tem uma coisa que eu acho que é uma palavra fantástica, que é meritocracia. Você vai merecer. Como que você vai merecer? No dia a dia, treinando melhor do que o teu companheiro. Então eu chamo a disputa interna, ela é muito importante, porque usando meritocracia, o cara mereceu, ele fez por merecer, ele chegou antes. Agora, ele é aquele cara que é bom dentro de campo, mas chega faltando 5 minutos, ele está dando exemplo, o companheiro dá uma chegada um pouquinho mais ríspida nele, ele solta o cotovelo no companheiro. Qual é o mérito desse cara? Então, a disciplina, o respeito, as regras, os princípios, ela precisa da meritocracia. Para eu ter meritocracia, eu preciso definir, eu preciso ter o conhecimento, eu preciso ter a experiência naquilo que eu estou pedindo, eu preciso provar com conteúdo para o meu atleta que o que eu estou pedindo, ele pode fazer, é execuível, não é uma coisa assim, é um achismo, não, dá para fazer por isso e por isso e por isso. Mostrando esse conhecimento, ele vai entender que eu estou ditando, na verdade o treinador ele é um indicador de caminhos, o técnico ele é um facilitador. Então, eu facilito a vida dele mostrando os caminhos com metodologia correta. Então, eu estou treinando isso por isso. Eu estou treinando como eu vou jogar. Eu vou te cobrar o que eu estou treinando. Eu não vou te cobrar o que eu não estou treinando. A partir desse convencimento de conteúdo, de conhecimento, passando para o atleta, você vai ter a metodologia bem especificada com a tua metodologia, principalmente com relação à experiência. Eu acho que, às vezes, a gente é velho, e eu já vou fazer 50 anos esse ano, e não significa que eu seja experiente. Às vezes o cara tem 20 anos, 22, 23, e viveu muita coisa que eu não vivi com 50. Então, todo mundo é único, ninguém é melhor que ninguém. Nós somos aqui, na minha visão, independente da religião, nós somos instrumentos de Deus para ajudar o próximo, para ajudar a pessoa que está do nosso lado. Então, eu vejo assim, qual é a minha motivação? Eu tenho a comunicação facilitada, eu me comunico bem, eu tenho uma situação de experiência em comunicação, eu me expresso bem, eu estou vendendo o que eu estou querendo dizer, a pessoa está interpretando isso. Então, são situações que a gente, no dia a dia,
Tudo é relacionamento, em qualquer segmento é relacionamento. A maneira como você trata, o respeito que você dá para o próximo é o que você vai ter. Então, o controle que a gente tenta ter dentro do vestiário é na base da comunicação, na base de regras claras, na base de sem protecionismo, usando a meritocracia, porque aí os conflitos eles vão ser mais fáceis de serem administrados. Conflito é divergência de opinião. Você não pode deixar virar crise. Quando vira crise é porque não tem mais conversa, é quando acabou a comunicação, é cada um para um lado e se brincar vira soco. Então não é isso. Você gerencia o conflito como? Com educação, ser justo. Uma das coisas que eu peço a Deus antes de acordar todos os dias e pôr o pé no chão é que Ele me dê discernimento, que Ele me dê sabedoria e que eu não cometa injustiça, que eu não tenha protecionismo com ninguém e que eu use da meritocracia. É muito rápido, né? Passa muito rápido e eu estou terminando. Eu gostaria de agradecer imensamente a atenção de vocês. Os 35 minutos passaram muito rápido. Do fundo do meu coração, muito obrigado. E eu queria dizer que continuem em busca do conhecimento, continuem se aprimorando, porque só assim o nosso esporte vai melhorar. Muito obrigado.